tema está aí. Você pode ler ao som de 3. 1, 2, 3. Maravilha, vocês estão afiados, Como tem muita coisa para falar, eu já quero entrar dar uma guisa introdutória sobre isso, falando sobre situações que famílias da Bíblia, dos tempos bíblicos enfrentaram, e esses problemas também são enfrentados nos dias de hoje, não são diferentes. Só mudou a época, só muda os tempos, mas as famílias de hoje vivem esses problemas tanto quanto aquelas viveram. E os exemplos são pecado e culpa dentro da família, pecado e culpa, rivalidade, ciúmes e conflitos conjugais, desobediência e desonra, dificuldades financeiras e abandono. E temos outros, mas eu quero parar por aqui. Quero repetir: pecado e culpa, rivalidade, ciúmes e conflitos conjugais, desobediência e desonra, dificuldades financeiras e abandono. Todos esses problemas vão ser citados aqui. Eu quero apresentar os problemas, o princípio que foi quebrado e que precisa hoje ser aplicado, princípio bíblico, e também o que as famílias na atualidade precisam fazer para que elas possam ser restauradas pelo poder de Deus. Porque existem muitos pais e muitas mães, esposos e esposas, que são carnais e tentam resolver os problemas na força do seu braço. E não oram, não buscam e nem pedem intervenção divina. Por outro lado, existem casais que são extremamente espiritualistas. Eles são místicos. Eles acham que somente orando, somente lendo a Bíblia de capa a capa, e não faltando nos cultos, ele acha que Deus vai descer do céu e resolver o problema da família, causado por eles mesmos. Então, eu quero, nessa pregação, trazer aqui o problema, aqueles que viveram esse problema, causaram e viveram esse problema, o princípio que foi quebrado e precisa ser aplicado hoje, e também a solução, o modo que a família precisa agir para abrir um espaço para que o poder de Deus opere. Você está entendendo? Diga amém. Porque não adianta orar, ser uma pessoa espiritual, aparentemente espiritual, corrigindo, que tenha revelações, compreensão bíblica, mas não buscar uma maneira, um método de abrir um espaço na sua vida para que o poder de Deus opere. Levando, para que você entenda melhor, eu conheço muita gente que são vasos, profetas, e têm uma vida aparentemente espiritualmente elevada, por terem dons, mas a vida é totalmente complicada, porque é uma pessoa de gênio difícil, é uma pessoa que não controla a sua língua, é uma pessoa que não se dá com ninguém, e é um vaso. Pastor, como pode? Aí é um problema para você resolver com Jesus, não com o pastor. Então tem muita gente que é vaso, mas não é transformado.
E uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a maior prova disso é que Jesus, em Mateus capítulo 24, lá está escrito que muitos vasos naquele dia dirão: em teu nome eu expulsei demônio, profetizei, preguei, pastoreei, fiz tanta coisa. E Jesus vai responder o que para esse vaso? Nem conheço você, aparta-te de mim. E por que essa pessoa vai ouvir isso? Porque, embora ela tenha recebido presentes de Deus, ela não aplicou alguns princípios bíblicos para que o Espírito de Deus mudasse o seu caráter, o seu modo de viver. E santidade não é fogo, santidade não é barulho, santidade é modo de vida, é caráter. Amém? Então essas famílias passaram por esses problemas. E muitas famílias hoje vivem isso. E eu quero tratar aqui com muita calma. Eu pus até o notebook aqui na minha frente para eu ficar preso aqui. Porque eu ainda tenho aqueles resquícios, né? Do manto. Então eu quero hoje que você preste atenção na mensagem. Esqueça quem está pregando. Amém, gente? Por favor. Glória a Deus. O texto que eu quero usar, porque todas essas famílias viveram problemas: corrupção, egoísmo, traição, mentira, rivalidade, tá? E muitas famílias vivem hoje, sim ou não? Vivem conflitos, preferência e preterência, tá? De pais em relação a filhos. Mas existe uma palavra bíblica que nos vai dar um norte hoje aqui. Jeremias capítulo 29, versículo de número 13. Versão NA, Gabi, por favor. Está escrito assim, olha: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. 1, 2, 3, vamos lá? Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro. Glória a Deus. Glória a Deus. Esses conflitos bíblicos não são ignorados pelas Escrituras. Porque tem gente que pensa que a Bíblia é um livro de autoajuda. Só tem coisa boa registrada lá. Não. Lá tem mentira, adultério, traição, fornicação, sabe, deslealdade. Lá tem tudo. E por que consta tudo lá? Porque a Bíblia é um livro honesto. A Bíblia é um livro que não esconde o defeito daqueles que serviam a Deus. A Bíblia é um livro que não esconde as mazelas, tá? E por que eles são revelados? Para nos ensinar como Deus tem poder de restaurar, curar e reorganizar relacionamentos. Glória a Deus. Deus tem poder de curar, reorganizar, restaurar relacionamentos ainda hoje. Então, em todos os tempos citados, tá? Ou melhor, em todos os exemplos citados, existe um caminho espiritual que pode mudar essa história. Não existe problema familiar hoje que Deus não tenha poder de mudar, de restaurar, de curar, de fazer algo novo. Não existe. Seja qual for o problema que a sua família enfrenta. E eu sei que enfrenta, porque nenhuma família é perfeita. Diga para quem está ao seu lado, não se gaba não. Porque não existe família perfeita. Amém? Então, já para a gente começar, é só para você entender, tá bom? Que eu não estou pregando para quem está ali, não estou pregando é para nós que estamos aqui. Amém? Não existe família perfeita. O crente precisa se conscientizar que ele é carente da graça de Deus. Amém? Existem famílias existe problema entre esposo que não conversa com esposa, esposa que não conversa com esposo, um gasta demais e outro é pão duro demais. Tá? O filho faz as atrapalhadas e um dos dois esconde do outro. Isso aí existe na igreja atual. E esses são problemas que, se não forem tratados, vão virar uma bola de neve.
Então é para nós que essa palavra serve, senão Deus não teria colocado isso no meu coração para eu falar para a igreja nesta manhã. Essa palavra é para nós. Diga assim: é para mim, pastor. Então receba e dê glória a Deus. Amém? Então o primeiro problema que as famílias da Bíblia enfrentaram, tá? Que está registrado aqui e nós também enfrentamos hoje, é o pecado e a culpa. Vocês lembram do irmão Adão e da irmã Eva? Tá no capítulo 3, versículo 12 de Gênesis, está escrito assim, olha: então o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Olha aí, pronto, pecado e culpa, tá certo? O interessante é que eles pecam e um agora vai passando a culpa para o outro. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente. Ah, não foi ela. Primeiro Adão fala, aí Eva, não foi ela, foi a serpente, tá, que fez eu pecar. Ninguém assume, tá certo? E esse é um problema que famílias enfrentam hoje: pecado e culpa, tá certo? E qual é o princípio que foi quebrado, que precisa ser aplicado hoje? Responsabilidade pessoal e arrependimento. Nós precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos erros. Assumindo a responsabilidade pelos nossos erros, precisamos agora nos arrepender, porque quando existe arrependimento, tem mudança de vida. Glória a Deus, aleluia. Então, o princípio que foi quebrado aqui foi justamente esse: responsabilidade pessoal e arrependimento. Se houver esse princípio aplicado na nossa família hoje, ok? Nós não teremos a consequência que eles tiveram, porque o problema começa quando começamos a transferir a culpa dos problemas de casa para o cônjuge, para o outro. Não é ela que gasta demais, não é ele que gasta demais, não é ele que fala demais, é ela que fala demais. Ah, é ele que dorme demais, é ela que dorme demais, é ela que não faz, é ele que não faz. Na realidade, se nós não assumimos a nossa responsabilidade e nos arrependemos do nosso erro, nós não vamos conseguir mudar ninguém, porque ninguém tem poder de mudar ninguém. O único que pode mudar a mim e a você é o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então Deus chama Adão, preste bem atenção, Deus chamou Adão para prestar contas, não acusar a sua esposa. E quando isso acontece, a falta de humildade, ela é retratada. Você já percebeu que tem pessoas que quando você chama para conversar na empresa, em qualquer lugar, a pessoa quando é humilde, ela aceita a sua responsabilidade, se arrepende e fala: olha, realmente, me desculpa, eu vou melhorar. Mas a pessoa quando não é humilde, ela fala assim: não, mas e aquela pessoa que também fez? Ela coloca um terceiro, e foi o que Adão fez. Tá? Foi o que Adão fez. Ele agiu, me perdoe a expressão, como um banana. Porque o texto não diz que Eva correu atrás de Adão com o fruto. Maridão, morzão, lindão, olha aqui o que eu achei, corre aqui. Não, não. O texto nos mostra que ela pegou, comeu e já deu para ele. E por que Deus cobrou dele e não dela? Porque Deus não havia nunca falado com Eva. Deus havia tratado da responsabilidade com ele. Então a culpa era dele sim, o líder da casa. E por esse problema eles quebraram esse princípio. Agora, para que haja restauração numa família que está vivendo esse dilema, esse problema de pecado e culpa, existe uma solução bíblica que precisa ser tomada para que o poder de Deus opere e promova restauração. Diga amém. A primeira solução bíblica é reconhecer o próprio erro. Olha aí, reconhecer o próprio erro. Salmo 51, versículo 4, Davi, após ter pecado com Batseba, ele vai orar a Deus arrebentado, quebrado. E ele diz: pequei contra ti somente, contra ti somente, fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então a primeira coisa que precisa ser feita hoje, numa família que está vivendo esse problema do pecado e da culpa, a culpa sendo transferida de um para outro, tá? É o que? Reconhecer o erro.
Se nós reconhecemos o nosso erro e não ficamos transferindo para os filhos ou para o cônjuge, já é meio caminho andado. Porque quando eu reconheço o erro e reconheço que o problema está em mim, Deus encontra um espaço, uma abertura e começa a tratar, glória a Deus, curando a ferida, não apenas colocando uma casca sobre ela, glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém, por gentileza. Em segundo lugar, a solução para que o Espírito de Deus opere numa família que está vivendo o problema do pecado da culpa, é praticar um arrependimento que seja genuíno. Estou falando de arrependimento, não de remorso. Que você fala, estou arrependido, de manhã e de tarde está praticando de novo. Remorso não, arrependimento é outra coisa. É por isso que 1 João 1,9 fala assim, olha, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, diga assim, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então tem que existir, glória a Deus, ok? Um arrependimento genuíno. Primeiro, reconhecer o erro. Segundo, se arrepender de forma genuína, glória a Deus, para que o coração esteja limpo e preparado para que o poder de Deus venha atuar na vida dessa pessoa, na nossa vida, e transformar, tá? Tirar de nós o peso do pecado e o sentimento de culpa. Glórias a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Terceiro lugar, restaurar a comunhão pela verdade e humildade. Então, depois que existe reconhecimento da culpa, depois que existe arrependimento genuíno, agora sim, começa o quê? A restauração, não por parte de Deus em primeiro lugar, pela nossa, é a aproximação, ok? Eu reconheci, me arrependi, e agora eu vou procurar, ok? Me aproximar novamente com humildade, chegar e falar, olha, eu reconheço que eu errei, então eu peço desculpa. Olha aí para quem está ao seu lado e fala assim, você consegue facilmente pedir desculpa? Diga, você consegue facilmente se aproximar com quem você está chateado? E fala para ela assim, então essa parte é tua. Depois que você faz isso, aí o Espírito Santo é derramado, fala, tá? E as coisas começam a acontecer. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então depois que você reconhece, ok? Depois que você se arrepende, e depois que você procura um recomeço, o Espírito de Deus tem liberdade para atuar, bendito é o nome do Senhor, e Ele começa a fazer uma lavagem, uma transformação, uma modificação, começa a colocar coisas que estão separadas no seu devido lugar. É por isso que Salomão, em Provérbios 28:13, ele disse de forma muito sábia, quem encobre as suas transgressões jamais, diga assim, jamais, diga nunca, prosperará. Amém, mas os que as confessa e deixa e abandona, alcançará misericórdia, glória a Deus. Então quem fica escondendo o seu pecado não prospera, nunca vai prosperar, nunca. A alma vai azedando, a alma vai ficando amargurada, e a palavra amargura significa cheiro de coisa estragada. Você já imaginou sentar perto de alguém que está com a alma amargurada? Não estou falando de pessoa que não fez higiene bucal hoje não, eu estou falando pessoa azeda, pessoa amarga, que você fala, Pai do Senhor, tudo bem? É mais ou menos. E você, está tudo bem em casa? Ai, vamos levando a vida. O sangue de Jesus tem poder, irmão, pelo amor de Deus, isso é coisa de quem tem pecado escondido e não confessa, não prospera nunca, está sempre azedo. Mas se você é uma pessoa, glória a Deus, que reassume a culpa, tem arrependimento genuíno e busca aproximação, é sinal de que você está arrependido, e quem se arrepende encontra misericórdia e começa a prosperar, as portas começam a abrir. Então nesta manhã, aprenda esta receita do médico dos céus, Dr. JC. Se arrependa, busque misericórdia, peça perdão, glória a Deus, e você vai ver as portas amanhã, na segunda-feira, já sendo escancaradas diante de você, e a glória do Senhor, aleluia, abençoando a tua casa, glória a Deus, porque famílias começam a ser curadas quando cada um assume sua parte e busca o perdão. Eu fico impressionado de ver quantas famílias enfrentam problemas de relacionamento entre marido e mulher e anos a fio. Anos a fio.
Eu fico imaginando como pode. Anos e anos e anos. O casal vivendo problema de relacionamento, os dois, anos e anos. Um espetando o outro. Um ferindo o outro. Como pode? Um jogando a culpa para o outro. Como é o relacionamento dentro de casa? E os filhos vão crescendo naquele ambiente tóxico. Os filhos vão crescendo naquele ambiente de desafio. E infelizmente, vão sendo moldados daquela forma. E crescem traumatizados. E vão crescer pessoas também que vão ferir amanhã. Porque quem fere hoje é porque está ferido. Já viu pessoa que está sempre na defesa? É porque está ferido. Pessoa que gosta de dar umas patadas, me perdoa a expressão, umas cutucadas nos outros. Pessoa que gosta. Parece que o prazer é dar cutucada nas pessoas. É pessoa que está ferida. Vive uma vida de problema dentro do lar. E eu fico impressionado de ver como pessoas vivem 15, 10 anos dessa forma. Sempre dessa forma. Porque não há reconhecimento de culpa, não há arrependimento. E não buscam uma restauração. E quando isso acontece, as portas ficam fechadas. Não tem como o lar superabundar em graça. Não tem como o lar ser um lar alegre, feliz, frutífero. Não tem como. Mas quando o contrário acontece, as portas são abertas, o Espírito Santo olha e fala: tem um ambiente preparado para que eu opere. E ele então começa a atuar no coração de um, no coração de outro, dia após dia. Porque o problema foi de anos. Porque tem gente que quer que um problema de anos seja resolvido em uma semana. Vem conversar: pastor, estou vivendo isso, me ajuda. E a gente aconselha. A pessoa não quer conselho, a pessoa quer que a gente concorde com ela. A pessoa não quer conselho. Porque senão mudaria, mas não muda. E reclama que Deus não faz nada. Deus quer fazer, mas a nossa parte Ele não vai fazer por nós. A nossa parte que tem que fazer somos nós. Aí nós vamos poder dizer que a nossa família foi restaurada pelo poder de Deus. Segundo lugar, problemas que famílias do passado viveram e nós vemos hoje em muitas famílias: rivalidade. Você lembra de Caim e Abel? Por que Caim matou Abel? Rivalidade. Você lembra de Jacó e Esaú? Rivalidade. Jacó fugiu 20 anos para não morrer na mão de Esaú. Porque Esaú vendeu a primogenitura por um prato de sopa. E depois foi matar Jacó, porque Jacó, segundo Esaú, roubou a primogenitura, sendo que ele já tinha vendido. E tudo isso aconteceu por quê? Porque Rebeca amava a Jacó e Isaac amava a Esaú. O pai escolhia. Zezinho é melhor que Pedrinho. Eu gosto mais de Zezinho. Esse é o meu filho do coração. Pedrinho também é legal. Mas esse aqui é o... Sabe? Por incrível que pareça, eu já ouvi isso. Eu já ouvi pai falar isso perto de mim. Eu amo todos, mas tem um que é diferente. Irmão, isso acaba com uma pessoa. Isso acaba com qualquer ser humano que ouvir o pai ou a mãe falar assim, que ele é preterido e o preferido é o outro. E causou um problema que dura até os dias de hoje. E o célebre problema de José e seus irmãos: rivalidade, ciúme. Então a rivalidade imperou, porque um princípio bíblico, diga assim, princípio bíblico, foi quebrado. Diga assim: amor, perdão e reconciliação. Amém? Foi quebrado, porque a inveja nasce. Olha quando nasce a inveja:
quando a identidade de alguém não está firmada. Sabe por que alguém tem inveja de outra pessoa? Porque ela não entendeu quem ela é ainda. Um filho é engenheiro, o outro é borracheiro. Quando ambos entendem o que eles são em Deus, o borracheiro vai precisar do seu irmão que é engenheiro, e o engenheiro vai precisar do irmão que é borracheiro, e ambos vão viver bem, cada um no seu lugar, com seu estilo de vida, com as suas condições sociais e financeiras. Mas quando a pessoa não sabe quem é em Cristo, ela não aceita o que ela é, ela quer ser o que o outro é. Ela quer ter o que o outro tem. Ela quer fazer o que o outro faz, só que ela não faz direito nem o dela e quer fazer o do outro. Porque quem não tem identidade não sabe quem é em Deus. Mas a Bíblia fala que nós somos filhos. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que nós somos filhos de Deus, nós fomos adotados e temos em nós o dever, o direito de clamar Abba Pai, que significa paizinho, paizinho querido, glória a Deus. Diga assim: eu sou filho de Deus. Aleluia. Então quando você sabe a sua identidade, você não está preocupado se o outro está prosperando, enriquecendo, se o outro está viajando para Dubai. Que Deus o abençoe, que Deus o prospere, e que Deus me abençoe onde Ele me colocou. Porque quem é filho de Deus não escolhe ser alguém. Quem é filho de Deus não quer estar em outro lugar. Quem é filho de Deus, ele decide prosperar onde Deus plantou ele. Glória a Deus. Quem é filho de Deus não precisa ficar falando de ninguém. De ninguém. Porque quando alguém fala de alguém, se você falar de alguém, não está dizendo a respeito daquele alguém, está dizendo a respeito de você. Quando você fala mal do seu irmão, você não está falando mal dele, não. Você está mostrando aqui a sua qualidade, que não tem identidade. Quando eu falo mal de alguém, eu estou falando sobre mim, não sobre ele. Agora, quem tem identidade não precisa. Diga para quem está ao seu lado: quem tem identidade não precisa. Diga: quem tem identidade sabe quem é, da onde veio. Diga: da onde veio, onde está e para onde vai. Aleluia. Você tem identidade. Você tem um pai, você tem uma família, glória a Deus, você tem uma identidade. E qual é a solução bíblica para uma família que está vivendo rivalidade? Qual é a solução bíblica para isso? Primeiro, guardar o coração contra a inveja. Eu já ouvi gente dizer assim: eu não tenho inveja de ninguém. É mais fácil a pessoa que está dizendo ter do que aquele que não disse nada. Irmão, quem é que nunca sentiu um pouquinho de inveja? Que atire o primeiro paralelepípedo. Quem é, irmão, com essa conversa para cima de mim? Eu já estou de barba branca, irmão. Quem é que nunca sentiu um pouquinho de inveja? Aí pronto, né? Sabendo quem é, sentiu um pouquinho, mas Jesus tem misericórdia. Me perdoa. Fala isso não, irmão. Você já sentiu. Diga para quem está ao seu lado: quem nunca, né? Tá vendo aí? Você sentiu. Salomão disse em Provérbios 14:30 que o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Ó, podridão dos ossos, essa tal de dona inveja. Porque o invejoso ele não quer fazer o que você faz. O invejoso que se formou na faculdade da inveja, ele não quer fazer o que você faz. Ele não quer se vestir igual a você. Se vestir igual a você, às vezes é até bom gosto.
Não é verdade? Alguém fala assim, eu vou comprar uma roupa daquela. Vou comprar, homem, né? Eu digo homem. Porque mulher, se vier duas igual, é perigoso uma voltar para casa e trocar de roupa. Aí, eu não estou falando do mal não, eu estou falando de uma realidade, né? Porque a mulher, homem não, homem se tiver tudo com a camisa igual, né? A gente faz festa. Faz festa, vamos fazer um trio, um quarteto, todo mundo com a camisa igual. Faz festa, tá? Mas o invejoso, ele não quer ter o que você tem, fazer o que você quer. Não, olha para mim. O invejoso, quando ele fala que ele quer parecer, ele quer ter, não é isso, não, ele quer ser você. O invejoso, ele quer ser você. E invejoso, me perdoa a expressão, é uma desgraça. É bíblica essa palavra, né? Desgraçado, pobre, cego, nu, lá em Apocalipse. O invejoso, ele quer ser você. E o osso dele vai apodrecendo. Vai apodrecendo. Tá? Capítulo 1 de Josué, não precisa colocar não, só vou citar. Por 8 vezes Deus fala para Josué, tem de bom ânimo. E o versículo de Salomão falou, o ânimo sereno é a vida do corpo. Porque a palavra ânimo é a palavra em teos, prefixo em, tracinho teos. Teos, Deus, diga assim, teos, Deus. E o prefixo em significa dentro. Então ânimo em teos significa Deus dentro. Então o ânimo é a vida do corpo, ou seja, Deus dentro é a vida do nosso corpo. Agora, se Deus não estiver dentro e houver inveja, o osso apodrece. Agora, se Deus está aí dentro, seu corpo tem vida. Você acorda com aquela dor de cabeça, você fala, glória a Deus, eu acordei. Ok? Você é demitido do trabalho, você fica triste, mas você fala, Deus seja louvado, tem a indenização, tem o seguro-desemprego e Deus me abriu uma porta maior. As coisas estão dando errado na empresa, você fala, cheguei até aqui, não foi à toa, o mesmo Deus que me trouxe até aqui me levará mais adiante. Isso é vida no corpo. Agora o que o osso está apodrecido, eu sabia, Deus me prometeu, mas já perdi o emprego, não deu certo. Que coisa, dormi bem, acordei com essa dor de cabeça terrível, o sangue de Jesus tem poder, é osso podre. Agora, quando tem vida dentro do corpo, a coisa é diferente. Então a solução para resolver esse problema de rivalidade é o que? Guardar o coração contra a inveja. Mesmo que você sinta, resista logo e fala, o sangue de Jesus tem poder, Senhor me dá graça aqui, Senhor, abençoa mesmo essa pessoa, certo? E entrega para a minha vida o que o Senhor tem preparado para mim. Amém? Solução bíblica para Deus operar na sua família, desenvolver o contentamento. Desenvolva o contentamento. Vocês podem ler aí atrás? Digo isso. Não consegue, não está enxergando? Está ruim daí, gente, por causa da luz, é isso? Ou não? Dá para ler? Então ao som de 3, vamos lá? 1, 2, 3. Digo... Desenvolva o contentamento. Paulo diz em outro trecho, olha, eu tendo com o que me cobrir, o que me vestir, para mim já está jóia, tá? Eu não estou falando para você desistir da vida porque Jesus vai voltar, não. Eu estou querendo dizer para você priorizar as coisas de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, que é o que? Alimentação, vestimenta, a saúde, não vai faltar, vai ser acrescentada na tua vida. Então para de sofrer pelo amor de Deus, pelo que você não tem, e começa a usar o que Deus já te deu. Para de sofrer pelo que não chegou e começa a dar glória a Deus pelo que Deus já te deu.
Terceiro lugar, praticar o perdão e reconciliação como José fez em Gênesis 50:50, depois de tudo que os seus irmãos fizeram com ele. No versículo 20 do capítulo 50, José diz o que? Olha, não precisam ficar tristes, não precisam ficar com medo, eu não vou matar vocês. Não precisam ficar angustiados. Calma, meus irmãos, calma. Porque a maldade que vocês planejaram contra mim, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, Ele transformou em bênção, aleluia, para a conservação da vida. Glória a Deus. Então não fique triste, amargurado porque alguém te feriu, porque existiu um problema de relacionamento na família. Não, reveja essa questão, organize as coisas, entenda, aleluia, que em tudo Deus tem um propósito e Deus pode mudar a situação. A partir do momento que você comece, aleluia, a guardar o teu coração contra a inveja, desenvolver contentamento e praticar perdão e reconciliação. Glória a Deus. Dê a mão à palmatória, vai dar um abraço. Se não te cumprimentar, vai você e cumprimenta, porque Deus vai fazer um movimento diferente e mudar a situação. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Irmão, restauração da família começa quando nós preferimos a graça, tá certo? Ao invés da mágoa. Diga assim: escolha a graça. Aleluia, ao invés da mágoa. Glória a Deus, glória a Deus. Escolha a graça. A graça significa favor que você não merece. Favor que você não merece. Terceiro problema enfrentado por eles e hoje também existe: ciúmes e conflitos conjugais. Ciúme e conflito conjugal. Muitas famílias não passam por esse problema hoje, mas muitas passam. Muitas famílias passam por esse problema. Sabe, ciúme dentro da família. Ciúme entre irmãos. Lembra de Lia e Raquel? O abençoado do Jacó trabalha 7 anos por Raquel. Acorda com Lia. Lia já acordava cansada. O que foi, pastora? A pastora está reprovando. Lia acordava cansada. O texto diz que ela tinha os olhos tenros. Era aquela pessoa cansada, de mal com a vida, desanimada. A Raquel, por outro lado, cheia de vida. E ele casa com Raquel, mas acorda com Lia. Sogrão encheu ele de vinho. Ele todo contente, achando que o sogro estava dando o melhor vinho, porque amava ele. Deixou ele bêbado. Quando ele foi dormir, o sogro, em vez de dar a mais nova, deu a mais velha, porque esse era o costume da época. Não casava a mais nova, era a mais velha primeiro. Vai deixar a mais velha agora aí? Tadinha, está encalhada? Não. Vai casar ela. Ele acorda com Lia, a mais velha. E Jacó não entendeu. Isso aí é para uma outra mensagem que eu prego aqui outro dia. Jacó não entendeu que aquele era o plano de Deus. Ele fica tão bravo que ele fala: não, daqui uma semana me dá a outra que eu casei, que eu vou trabalhar mais 7 anos para o Senhor. Olha só. Só que a Lia, logo de cara, já deu 3 filhos para ele. 4, né? 4. E Raquel não lhe dava filho. E Raquel, com a inveja da irmã, irmão, luta. E causou um problemão. Para você ter uma ideia, quando Raquel consegue dar um filho, que foi José, já havia passado muitos anos. E Lia já havia dado muitos filhos para Jacó. Aí Raquel dá a escrava para Jacó ter filho, e a escrava tem filho. Aí Lia também, com ciúme, porque ele teve filho com a escrava, também dá a escrava. E ele tem filho com a escrava. E para acabar, no último filho, Raquel morre. E esse problema na família aí, tá? O problema de dentro de casa, Ana e Penina, o ciúme.
Então, gente, Sara e Agar, escrava de Abraão e mulher de Abraão, tá? Esses conflitos surgem, preste atenção, esses conflitos com ciúmes e problemas conjugais, eles surgem quando nós tentamos dar uma mãozinha a Deus, quando tentamos ajudar a Deus a resolver nosso problema. Mas nós precisamos aprender definitivamente, Deus é todo poderoso e não precisa da ajuda de ninguém. Vou repetir, porque isso está caindo como uma luva para algumas pessoas aqui. Está caindo como uma luva. Deus é todo poderoso e não precisa da tua ajuda. Não coloca a mão aonde Ele não pediu a tua ajuda. Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, descansa, aguarda e deixa Ele atuar. Porque se você colocar a tua mão, eis que te digo, se você colocar a tua mão, eis que te digo, está surgindo um problemão para você resolver. Então fique quietinho, fique quietinha, amém? Quietinho. E qual o princípio que foi quebrado aí? O princípio que foi quebrado aí foi justamente a confiança em Deus e respeito à ordem divina. Agora, se você que está aqui nessa manhã exercer sua plena confiança em Deus e obedecer o que Deus tem para a tua vida, irmão, ninguém te segura. Ninguém te segura, glória a Deus. Aleluia, vai concluir o curso, vai se formar, vai trabalhar, vai ter o CNPJ, vai ser um empresário, vai ser próspero, vai ser saudável, vai ser abençoado, vai ter uma família maravilhosa, vai expandir, vai viajar, vai crescer, vai superabundar. Se você entender que você precisa confiar plenamente em Deus e respeitar a ordem divina, então em nome de Jesus, não quebre esse princípio como eles quebraram e arrumaram um problema, uma dor de cabeça grande. E qual é a solução bíblica para quem está vivendo isso? Primeiro, esperar no tempo de Deus. Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer tudo, Ele fará tudo, entrega e confia. Segundo lugar, valorizar a fidelidade e o compromisso conjugal. Você que é casado, valorize a fidelidade e o compromisso conjugal. Aleluia, você não entrou com 50% e ela com 50%, não. Casamento, ninguém entra com 50% porque dá errado. Casamento, os dois entram com 100%. Eu deixei de ser eu, ela deixou de ser ela. Hoje nós somos uma só pessoa. Então não tem mais o dinheiro dela, não tem mais o dinheiro dele, não tem mais a senha dela, não tem mais a senha dele, não tem mais o horário dela, não tem mais o horário dele, não tem mais o carro dela, não tem mais o carro dele, não tem mais eu mando naquilo e ela manda naquilo, não. Aqui tudo é nosso, nós somos só um para a glória do nome do Senhor. Acabou. Aleluia. Vou arrumar um problema para alguém. Olha com o olho de profeta para alguém que está do seu lado. Se for a esposa, melhor ainda o esposo. Mas olha dentro da bola do olho. Da bola, como diz o mineiro, na bola do olho. Olha bem, isso. Mas olha, gente, está com medo de olhar? Está com medo já? E fala assim, a partir de hoje, não existe mais senha no celular e em lugar nenhum que eu não possa ter acesso, porque assim nós vamos cumprir o princípio bíblico que está sendo ensinado nesta manhã, para a gente prosperar ainda mais. Dá para dar glória aí, irmão? Terceiro lugar, evite comparação e disputa. Gálatas 5:26 diz: se nós vivemos no Espírito, andemos também, não é? No Espírito. Glória a Deus, tá certo? Quarto problema que eles enfrentaram: desobediência e desonra. Desobediência e desonra. Eli
passou um problema sério com seus filhos. E Davi enfrentou um outro problemão com Absalão, seu filho também. Eli falhou em corrigir os filhos. Ok? E Absalão, filho de Davi, falhou por não honrar seu pai. E aqui, isso pega muito para nós hoje. Pega muito pesado para nós hoje. O princípio aqui que foi quebrado foi autoridade com correção e honra com submissão. Se nós não corrigirmos, sabe, os nossos filhos com autoridade, a autoridade, não brutalidade, autoridade. Diga para quem está ao seu lado, aprenda uma coisa: não dizer não é pecado. Quando algumas pessoas entenderem isso, a vida dessas pessoas vai mudar, a família vai mudar, a casa muda. Porque quando você não diz não, você arrumou um problema não só para hoje, mas para a geração futura também. Não, celular agora não. Não, agora não é hora disso. Não, não vou te levar. Não, mas eu quero, mas eu não quero. Não, não vou fazer, mas eu quero, mas eu não quero. Quem manda sou eu. Aprenda a dizer não. Ah, não, mas eu gosto disso. Você gosta, mas eu não gosto. Mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E pais que fizeram isso há 10, 20, 30 anos, estão com seus filhos hoje criados, com família formada. Não dão trabalho. Deram um trabalho em outro que ninguém é santo. Nesse sentido, né? Somos santificados por Deus, graças a Deus. Mas se não, a igreja não aprender a dizer não. Na igreja, dá para fazer isso? Dá. Trabalha na mídia, canta, prega. Dá para fazer? Claro, pastor, estou aqui, faz tudo. Daqui um mês, está saindo da igreja reclamando. Daqui um mês está saindo da igreja reclamando. Por quê? Porque, tudo sou eu. Tudo sou eu naquela igreja, se eu não fizer, ninguém faz. Mas queria abraçar o mundo. É por isso que aqui não pode, a gente não deixa. Vocês veem aqui cantando todo dia as mesmas pessoas? Não. Tem uma ou duas pessoas que estão servindo, tem mais até, todo dia, porque são questões técnicas. E porque no momento não tem outro para suprir. Diga para quem está ao seu lado, aprenda a dizer não. Porque às vezes quando a gente fala assim, eu não sei dizer não, eu já ouvi muita gente falar isso. Eu também já passei por isso. Já passei. Como pastor, já passei muito por isso. E paguei preço por essas questões. E a gente às vezes fala assim, como sinal de bondade, mas não é bondade, é passividade. Aí quando você aprende a dizer não, você já não é a pessoa mais legal. Agora, irmão, quem está aí para ser legal? Quem está ligando para você que é legal? Quem está preocupado em ser legal? Irmão, a gente corre atrás de resolver nossos problemas. E quando o problema chega, se a gente não diz não, é um problema maior ainda. E aí a gente vai reclamar com Deus depois. Pedir oração, fazer campanha. Mas era só ter dito não. Então se já sofreu uma vez, agora é hora de aprender. Glória a Deus. Fazer em letras garrafais, redondão assim. Não. Diga assim, ó. Não. Pronto, você nunca mais esquecer dessa. É igual longanimidade que eu preguei aqui. Longanimidade é paciência. Então diga um não redondão. Não, isso não dá. Não posso. Mas como não? Sempre fez, por isso mesmo, agora não.
para ter paz. Para ter paz. Você vai ser criticado, vão brigar com você. Não. Não e pronto. Não e pronto. Tá? Então, pais, exerçam a disciplina. Exerçamos a disciplina. Porque Hebreus 12:6 diz que Deus ama e corrige, tá? E castiga todo aquele que Ele aceita. Glória a Deus. Aprenda a dizer não. Você que é filho, não faça como Absalão, desonrando o pai, não obedecendo o pai, achando que o seu pai, porque tem umidade, tudo ele está careta, está um velho gagá. Minha mãe só fala abobrinha. Vai nessa. O caminho que você está começando hoje, ela já concluiu. Só que você está começando a concluir de pé, ela concluiu de joelho. Renacara série mindaste. Tá? O velho, arcaico atrasado, e a velhinha gagá, que alguém diz, já percorreu toda essa estrada. Se não percorreu, já está terminando essa estrada de criar e educar um filho, enquanto você está começando, achando que é o dono da cocada preta, é a última Coca-Cola do deserto. Ei, pelo amor de Deus, olha para o seu pai e para a sua mãe, olha para a mão, olha para o joelho, olha para os cabelos e procura entender que aquilo que eles têm para te ensinar vale ouro, vale mais do que ouro, é para a eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Você pode ficar de pé? Eu quero concluir falando sobre o último problema que eu quero apresentar aqui, que é a dificuldade financeira e abandono, baseado na família de Ruth, na família de Noemi, e Elimeleque, que por causa de um problema, que não tinha pão em Belém, que significa a casa do pão, porque faltou pão na casa do pão, eles vão para outro lugar. Saiu de Belém, da casa do pão, e foi para uma região de Moabe. Tá? Isso é símbolo de quê? De decisões fora da vontade de Deus. Isso é decisão fora da vontade de Deus. O princípio bíblico quebrado aqui é dependência de Deus. Olharam para as circunstâncias, ao invés de olhar para a promessa. Diga para quem está ao seu lado, não pare de olhar para o que você está enxergando. Diga, olhe para o que Deus te prometeu. Glória a Deus. Quais são as soluções que você tem que tomar para que Deus opere e restaure? Buscar a direção do Senhor antes de tomar decisões importantes. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Eu conheço pessoas que num passado não muito distante, pastor, Deus está me tocando para eu congregar numa outra igreja. Eu, amém, mas já orou? Já. E para onde vai? Ah, não sei ainda. Não, então se você não sabe, ora a Deus. Ora a Deus. Passado alguns dias, pastor, Deus já me deu direção. Amém. Então vai. Outros conversam de manhã, de tarde, e a gente fala, ora a Deus, vê para onde você vai, para a gente orar por você, né? Abençoar você, porque aqui ninguém é dono de ninguém. A hora que alguém falar, pastor, eu quero congregar lá na Noruega, que Deus te abençoe, irmão. Deus falou com você? Falou. Quem sou eu? Se Deus falou, quem sou eu? Vai para a Noruega. Não é? Mas já teve caso da pessoa, pastor, quero sair. Deus falou com você? Não, mas eu vou orar. De tarde, já saiu dos grupos, bloqueou no Instagram, irmão, e já está lá, cantando, pregando, fazendo festa. Mas que decisão é essa? Baseada no quê? Pautada no quê? Precipitação. Aí não dá certo. Isso não acontece só aqui. Isso acontece em dezenas, milhares, centenas de milhares de igrejas. Decisões pautadas na emoção, num descontentamento momentâneo que a pessoa tem. Porque viveu tanto tempo bem, aí teve um probleminha, não tem condição de administrar aquilo. Aí toma essa decisão de manhã falar, de tarde, vou orar, de repente já está de mudança. Está indo embora já, na realidade já estava tudo preparado.
Aí não dá certo. Sabe o que acontece? Não volta, porque tem vergonha. E vai para um lugar e não se acerta, e vai para o outro e não se acerta. Por quê? Porque se precipitou. Por quê? Porque um dia faltou pão na casa do pão. Então, se nós queremos que Deus opere na nossa vida, tá? Nessa questão, nós precisamos de buscar a direção do Senhor antes de tomar decisão importante. Segundo lugar, manter a fidelidade mesmo na escassez. Quer dizer então que se a empresa não estiver bem das pernas, você vai sair de lá? A empresa está falando que vai embora para Sorocaba, então amanhã mesmo já vou pedir a conta. É assim que faz? Não. Na família, estou com um probleminha aqui, maridão, dá mais para mim não. Nossas contas atrasou esse mês, eu não vou nem esperar o segundo, eu não quero problema. É assim? Não, em lugar nenhum. E nem na igreja. Também não é assim. Você não sai de igreja e muda de igreja na hora que dá na telha. Não sai de casa a hora que você quer, não sai do trabalho. Não, essas decisões têm que ser tomadas com direção de Deus. Com direção de Deus. Aleluias. E aí a gente vai, sabe, abrir uma porta para que as bênçãos de Deus nos alcancem. Porque quando isso acontecer, vai ser tudo na hora de Deus, no tempo de Deus, na mais perfeita paz, sabe? Na mais perfeita paz. Você sai sem reclamar, sem falar de ninguém, sabe? Não sai coração amargurado. Encontra um na rua e fala mal da onde você foi, da onde você trabalhou, da onde você congregou, na loja, dos seus amigos, do seu ex-chefe. Tem gente que sai e fala mal de todo mundo. Decisões precipitadas. Mas a nossa família hoje, pela graça do Senhor, aleluia, está sendo alvo, sabe, da mão poderosa dEle. E eu creio que Ele está derramando sobre nós a sua poderosa graça. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Senhor, quero te adorar, Pai. Quero render graças a Ti, por ter ministrado a palavra que o Senhor me entregou, ó Deus. Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, manifesta a Tua graça, Pai. Manifesta o Teu poder e Tua misericórdia. Pai, que as famílias aqui, Senhor, e famílias que estão em casa sejam alcançadas pelo Teu Espírito, ó Deus. E que a Tua boa e poderosa mão derrame sobre eles o Teu Espírito. Restaura, Pai. Faz grandes coisas, grandes obras, Pai, é o que nós te pedimos no nome santo, maravilhoso e poderoso de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Minha família.